No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou a cidade de Jerusalém e a cercou. Ele trouxe consigo os utensílios do templo e os fez reter para seu palácio. Entre os prisioneiros, estavam jovens de Judá, como Sadraque, Mesaque e Abed-nego, escolhidos por sua aparência e sabedoria, destinados a servir no palácio real. A Babilônia, magnificente em sua arquitetura e cultura, sob o domínio de Nabucodonosor, brilhava como um testemunho do poder humano. Mas o coração do rei era um campo de batalha entre a grandeza e a soberania divina. Num dia de glória exagerada, ele decidiu erguer uma estátua de ouro, com 30 metros de altura, para expressar sua soberania. A ordem foi emitida, todos deveriam prostrar-se e adorar a estátua ao som de trombetas e liras. Aqueles que desobedecessem seriam lançados em uma fornalha ardente, um decreto que ecoou pelo vasto império. Enquanto as trombetas soavam e os súditos se prostravam, 3 jovens hebreus permaneceram firmes em sua fé, desafiando o edito real. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, com corações resolutos, afirmaram que não adorariam ídolos, pois seu único Deus digno era o Deus de Israel. Quando confrontados, a coragem deles ressoou nas palavras: se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, mas, mesmo que não o faça, não nos prostraremos. A ira de Nabucodonosor foi fulminante. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normalmente necessário. Os guardas, ao lançar os jovens nas chamas ardentes, foram consumidos pela intensidade do calor. Porém, para atônito espanto do rei e de todos os presentes, quando olharam para o interior, não encontraram os jovens queimados, mas 4 homens caminhando juntos nas chamas. E o quarto parecia ter a aparência de um filho dos deuses. Nabucodonosor, atordoado, chamou-os para fora, e, ao olhá-los, verificou que nenhum fio de cabelo havia sido chamuscado, nem tinham cheiro de fumaça. O coração do rei foi tocado, e com um temor reverente, ele proclamou a grandeza do Deus dos Hebreus, reconhecendo uma autoridade além da sua. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Após o milagre, Nabucodonosor, ainda lutando contra seu orgulho, teve um sonho perturbador. Em meio à sua glória, o próprio Deus lhe falou de sua arrogância e necessidade de humilhação. Quando acordou, o rei se encontrou em um dilema profundo, preso entre a grandeza que ele buscava e a realidade de seu destino se não se submetesse à vontade divina. O futuro do rei babilônico se tornava cada vez mais incerto, e a luta por seu coração e alma estava apenas começando. Como poderia Nabucodonosor, um rei tão poderoso, se render ao Deus Altíssimo? As portas da transformação estavam prestes a se abrir, mas o desfecho ainda permanecia envolto em mistério. No dia seguinte ao extraordinário acontecimento na fornalha ardente, Nabucodonosor se levantou mais cedo, ainda perplexo com aquilo que seus olhos haviam testemunhado. O eco das palavras dos jovens hebreus ressoava em sua mente, e uma profunda inquietude começou a tomar conta de seu coração. Ele convocou os sábios da Babilônia, desejando entender o significado de seu recente sonho, que ainda pairava sobre ele como uma sombra. Vós que sois os sábios desta terra, declarei-vos um enigma. O que significa a visão que vi, onde uma grande árvore se ergueu até os céus, a qual abrigava toda a sorte de aves e fornecia alimento a todo o ser vivo? A sala ficou em silêncio, pois as autoridades e magos trocavam olhares, cientes de que aquele não era um sonho comum. Ele tinha um tom ominoso que transcenderia o próprio rei. Finalmente, entre a multidão, Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, se ergueu. Com a luz da verdade que lhe fora revelada por Deus, ele disse ao rei: ó rei, a árvore que viste é tu mesmo, que cresceste e te tornaste grande. Teu poder é imensurável, mas como de um sonho que assombra, a ordem do céu se levantou contra ti.
Tu serás expulso dentre os homens e habitarás com as bestas do campo até que reconheças que o Altíssimo é o Senhor sobre todas as coisas, e que ele dá o reino a quem lhe agrada. A fúria de Nabucodonosor era palpável, mas havia rincões de temor em seu coração. Ele considerou as palavras de Daniel e se lembrou do milagre que culminara da bravura dos jovens hebreus. No entanto, certo de que sua majestade era indiscutível, decidiu não se render. A soberania que ele julgava ter era um delírio que, se não confrontado, com certeza o levaria à ruína. Outros dias passaram, e tudo parecia tranquilo na Babilônia, mas o rei não encontrava paz. Ao caminhar pelos terraços do seu palácio, ele olhou para a grandiosidade de seu reino e, em sua arrogância, exclama: Não é esta grande Babilônia que eu construí com meu poderoso braço para a glória da minha majestade? Nesse instante, uma voz ressoou do céu, anunciando que a sentença estava decidida. Numa fração de segundo, o rei viu o que havia ignorado, a verdade do domínio soberano de Deus. E, como um trovão, a palavra se cumpriu. O entendimento de Nabucodonosor foi retirado e, conforme a profecia, ele foi consumido por uma loucura que o fez andar entre os animais do campo, alimentando-se de ervas como os bois. O povo da Babilônia observava, temendo que poderia acontecer a um rei que desafiara os poderes divinos. Mas enquanto Nabucodonosor vagava sob a ordem da humilhação, o coração do rei começou a mudar. No silêncio de sua solidão, ele se lembrava do Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e clamava por misericórdia. Após um período, seus olhos foram abertos mais uma vez, e ele reconheceu a soberania do Senhor. Ao levantar os olhos ao céu, seu entendimento lhe foi devolvido, e ele louvou ao Altíssimo. O ciclo de humilhação produziu um novo coração e uma nova perspectiva. Assim, o plano soberano de Deus começou a se revelar por meio da transformação de Nabucodonosor, que voltaria a ser rei, mas agora submisso ao único Deus verdadeiro. As portas da história se abriram, sugerindo que a redenção não era apenas para um rei, mas para a nação inteira que havia se afastado da verdade. E uma profunda mudança espiritual aguardava o povo da Babilônia, enquanto Deus ainda continha mais revelações a serem feitas. Enquanto o reino da Babilônia se reerguia sob o governo de Nabucodonosor, as nuvens de dúvida e temor que pairavam sobre a cabeça do rei começaram a dissipar-se. Sua libertação da loucura foi um testemunho poderoso do amor e da misericórdia de Deus. No entanto, a transformação que se passou no coração do rei não passava despercebida entre seu conselho. Os sábios e conselheiros, que antes se curvavam a seu comando, agora nutriram uma nova cautela ao se dirigirem a ele. Afinal, o rei havia sido esculpido pela mão de Deus, e assim, suas ordens poderiam muito bem refletir a nova percepção de seu poder. Assim, no palácio, Nabucodonosor reunia novamente seus conselheiros. Com um olhar que antes era repleto de desdém e agora irradiava uma humildade nova, ele declarou: Meu coração foi restaurado, e hoje quero que saibam que o Altíssimo é digno de adoração. De agora em diante, não somente eu, mas todos em meu reino terão seu nome reverenciado. No entanto, lá fora, nas ruas da Babilônia, o povo estava tomado por um temor profundo. As palavras do rei trouxeram uma onda de esperança, mas também de incerteza. Os antigos ídolos ainda estavam em pé, representando a antiga adoração que Nabucodonosor um dia exigir. A grande transformação do rei era uma luz em meio a uma escuridão enraizada. Enquanto isso, Daniel, o profeta, observava essa mudança com um misto de alegria e preocupação. Reconhecendo que a verdadeira conversão de Nabucodonosor poderia mudar a face do país, ele também sabia que os desafios e as provas ainda estariam à frente. Ó rei, ele falou com seriedade, o Deus que lhe revelou seu plano não está apenas interessado em seu bem-estar, mas também no bem do povo que reina. É tempo de agir com sabedoria e permitir que o povo veja as maravilhas do Altíssimo. Com essa orientação, Nabucodonosor decidiu expulsar os ídolos do reino. Ele iniciou uma reforma espiritual, proclamando um edito que ordenava que todos se reunissem para um festival em honra ao Deus de Israel. A notícia espalhou-se como fogo nas palhas secas. O povo foi tomado por um misto de emoções: curiosidade, temor e esperança. Os sábios babilônicos, no entanto, olhavam com ceticismo. O que essa nova adoração traria para eles? Na véspera da celebração, enquanto muitos se preparavam para o evento, Nabucodonosor teve um encontro na calada da noite. Ele se viu novamente em uma visão,
não era uma árvore que se erguia, mas uma grande pedra que rolava para baixo de uma montanha, quebrando tudo ao seu redor. Em meio à destruição, essa pedra cresceu e se tornou um monte, enchendo a terra. A mensagem era clara: um reino seria estabelecido que jamais seria abalado. Ao amanhecer, o rei convocou Daniel, e, com um semblante preocupado, compartilhou a visão. Beltesazar, o que significa isto? O que o Altíssimo deseja me revelar agora? Daniel, guiado pelo Espírito, percebeu que uma nova mensagem estava se desdobrando, a certeza de que o reino de Deus se aproximava. Ó Rei, esta pedra representa uma verdade maior, um reino que não passará e que será estabelecido pelo Deus dos céus. Tua transformação é apenas o início do plano divino para restaurar todas as nações. Assim, a história de Nabucodonosor não era somente sobre um rei que foi humilhado e exaltado, mas era um precursor da mudança que reverberaria através do tempo. O coração do rei tremia diante da revelação que, em sua plenitude, se manifestaria em um futuro ainda desconhecido. Os destinos do mundo estavam sendo moldados, e todo o juízo divino ecoava através dos séculos. Era um tempo de preparação, e enquanto o rei clamava no silêncio da noite, as forças celestiais se uniam para a maior revelação de todas, a vinda do reino que não teria fim. A pergunta eterna pairava no ar: quem estaria preparado para a transição quando o Altíssimo manifestasse seu domínio soberano sobre toda a terra? Enquanto o sol se erguia sobre a Babilônia, o dia do grande festival se aproximava e com ele, uma expectativa carregada de tensões e incertezas. Nabucodonosor, agora um rei transformado, vestia-se não apenas com as roupagens do poder, mas com um manto de humildade que o tornará um farol em meio à escuridão espiritual que ainda dominava seu reino. O povo, acometido por dúvidas e espanto, olhava para o palácio, onde os enfeites reluziam como estrelas no céu. As ruas estavam repletas de rumores. Como pode um rei, que já adorou ídolos, mudar tão radicalmente? Perguntavam uns aos outros. Muitos, hesitantes, se perguntavam se essa mudança era verdadeira ou uma fachada destinada a encobrir seus antigos caminhos. Daniel, imbuído do Espírito do Altíssimo, se preparava para o evento. O coração do profeta pulsava rapidamente, não apenas pela transformação que presenciara em Nabucodonosor, mas pela responsabilidade de guiar o povo em reverência ao Deus vivo. Ele sabia que aquela era uma oportunidade única de reunir as almas da Babilônia em volta do verdadeiro Deus, mas também compreendia que os ventos de prova poderiam se aproximar. No palácio, ao longo da manhã, Nabucodonosor imperou sua autoridade na reunião dos súditos. Observando a multidão que se aglomerava na grande praça, ele ergueu as mãos e proclamou: escutem, ó Babilônia! Hoje, vos convido a deixar para trás os ídolos que não podem ouvir, não podem ver e não podem salvar. O Deus de Israel é o verdadeiro, e seu nome será exaltado entre nós. As palavras do rei ressoaram como um trovão nos corações, gerando uma mistura de temor e esperança. Contudo, entre os conselheiros, havia sussurros. Os sábios, inquietos, conectavam-se em um clandestino murmúrio, temerosos de que a mudança do rei atacasse seus privilégios e status. O que será do nosso domínio neste reino ao abandonarmos a adoração dos ídolos? Indagavam. Com desprezo, eles desprezavam a glória do Altíssimo, prontos para tramar contra o que não podiam compreender. À medida que as celebrações começavam, a atmosfera se tornava eletricamente tensa. Enquanto músicos tocavam e dançavam, um estranho arrepio cortou o ar. Assim que Nabucodonosor estava prestes a oferecer perfumes ao Altíssimo, uma voz poderosa ecoou nas profundezas de sua alma. Era um chamado, um lembrete do Deus que não se esquecera de seu servo. Ele lembrou-se da visão da pedra, da mensagem reveladora que antecedia um reino que não seria consumido. Eis que os céus falam! Exclamou Nabucodonosor. A pedra que rolou dos montes é o nosso futuro. Que este festival não seja apenas de celebração, mas um compromisso com o Deus que habita na eternidade. Mas ainda assim, em meio à celebração vibrante, uma sombra se projetava sobre o coração do rei e de Daniel. O ceticismo dos sábios babilônicos reverberava como um sino que não se calava. Em um canto da praça, se ergueram figuras sombrias, murmurando de forma conspiratória, prometendo ir contra tudo que Nabucodonosor havia proclamado. Daniel percebia a contaminação da antiga adoração ainda presente. Sabia que a batalha espiritual fervilhava invisivelmente,
e que a transição de um rei poderia ser apenas o primeiro passo de um plano maior que Deus tinha para sua criação. Enquanto os cânticos de louvor preenchiam o ar, a atmosfera divina estava pesada com expectativa. Alguma calamidade ou maravilha poderia se desdobrar a qualquer momento, e, sem dúvida, a soberania de Deus estava prestes a se manifestar em esplendor ou em juízo. A peça da grande revelação se movia em direções inesperadas. Ó Senhor dos Exércitos, orou Daniel em seu coração, prepara todos os corações para o que está por vir. Visita esta nação com o teu poder, e que cada alma reconheça que o teu reino está se aproximando. Assim, enquanto um novo dia começava em Babilônia, notava-se que a história estava prestes a ser reescrita. O Altíssimo manteria sua promessa, e a angústia e a alegria haviam sido levantadas em um balança de fé. O que sucederia em seguida poderia ser nada menos que um eco divino. Um reino não feito por mãos humanas estava em movimento, se preparando para uma mudança que ressoaria através das gerações. Mas em meio a essa nova aurora, o que ainda estava oculto, aguardava para ser revelado. O que aconteceria agora que o plano de Deus começava a se desdobrar perante os olhos da Babilônia? Enquanto as celebrações se intensificavam em Babilônia, a agitação dos conselheiros do rei crescia como tempestade num céu azul. É como se os ventos do descontentamento tivessem começado a soprar com força. Assim que a fogueira da adoração ao Deus verdadeiro ardia no coração de Nabucodonosor, um plano insidioso se formava nas sombras, onde a sabedoria dos homens se tornará uma cilada de destruição. Naquela noite, a cidade estava iluminada por tochas enquanto o festival prosseguia. Os trajes vibrantes da multidão e os cânticos de louvor reverberavam pelos corredores do grande palácio. Nabucodonosor, agora em comunhão com o Deus de Israel, sentia-se cheio de fervor e determinação. Contudo, Daniel se mantinha alerta, consciente de que o caminho para a verdadeira conversão estava repleto de desafios. Os sábios da Babilônia, indignados com a transformação do rei, conspiravam nos cantos escuros dos pátios. O que faremos com Nabucodonosor? Este homem se rebelou contra os nossos deuses. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Um deles sussurrou, seu rosto marcado pela ansiedade e pelo medo de perda de poder. Executaram, então, uma estratégia astuta. Reuniram-se à noite em um local secreto, onde testes de lealdade seriam impostos a todos os súditos do rei. Fareis um ídolo, e a adoração a ele será decretada. Quem não se prostrar perante esta imagem será lançado na fornalha ardente, proclamou um dos príncipes. O dia seguinte começou com um novo edito que ecoou pelos muros de Babilônia. Ó povos de todas as nações, a ordem do rei será cumprida. Todo homem deverá se curvar diante da imagem de ouro a partir do toque da trombeta, ou sofrerá as consequências, anunciou um arauto. Daniel, ouvindo referência após referência acerca da nova ordem, sentiu um peso crescente em seu espírito. Ele sabia que a fé não poderia ser comprometida ou escondida sob a sombra dos ídolos. Ele buscou a Deus em oração, clamando pela proteção e ousadia para ajudar os que poderiam sucumbir ao medo. Participando do festival, Nabucodonosor viu a alegria da adoração entre os que confessavam um novo caminho. Entretanto, os ecos do edito sobre o ídolo traziam um desafio que reverberava em seu coração. Como poderia ele, que agora conhecia a verdade, permitir que os seus súditos sucumbissem a uma adoração falsa? Naquela hora tensa, 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, os companheiros de Daniel, recusaram-se a se curvar diante do ídolo. Ao contrário, eles permaneceram firmes, elevados na fé que abraçavam. Daniel 3:16-18. O olhar penetrante do rei pregou um pavor em seu espírito, pois ele já se dispunha a ser um instrumento de Deus, mas agora se via dividido entre o medo da perda de autoridade e a adesão a um Deus que clama a fidelidade. Cheios de coragem, aqueles jovens proclamaram: se o nosso Deus a quem servimos quiser, pode nos livrar da fornalha ardente, e de tua mão, ó rei, nos livrará. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem nos prostraremos diante da imagem de ouro que levantaste. Daniel 3:17-18. O rebuliço da multidão chegou ao clímax. Nabucodonosor, percebendo a gravidade do que ocorria, se retirou para meditar, perguntando-se sobre a verdadeira origem de seu poder e a intenção de Deus sobre sua liderança. Aquela recusa não era apenas desafio, era um testemunho a ser analisado. Como pode um povo que adora um Deus invisível,
desafiar a autoridade do meu edito. Pensou o rei, enquanto suas mãos tremiam, não mais com ira, mas com o reconhecimento de um chamado maior. Neste ponto, Daniel, que observava tudo com um espírito inquieto, sabia que a mão de Deus estava prestes a se mover. O que se desdobraria à frente revelaria ainda mais sobre o plano soberano de Deus, um plano que poderia trazer não apenas a restauração de um rei, mas a transformação de toda uma nação. Qual seria a consequência dessa ousadia? O que Deus revelaria em resposta à fé de 3 homens dispostos a arriscar suas vidas? Era visível que a marcação dos tempos divinos estava se aproximando, e a pergunta permanecia em sua mente na de todo o povo: o que acontece quando um povo permanece fiel ao seu Deus? A resposta estava prestes a ser escrita nas páginas da história bíblica, e os céus observavam em expectativa. Naquele dia, a atmosfera em Babilônia estava tensa. O edito do rei foi um grito que reverberava em cada esquina da cidade. A multidão começava a se reunir ao redor da vasta estrutura dourada, pronta para adoração, mas os 3 jovens hebreus estavam longe desse fervor. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram em uma pequena casa, buscando o Senhor. A luz da manhã filtrava através das janelas, e seus olhos estavam cheios de determinação enquanto falavam sobre o que estava por vir. O verdadeiro Deus não nos abandonará, disse Sadraque, sua voz firme. Ainda que sejamos levados à fornalha, nós confiamos em sua proteção. Mesaque, com a mão no coração ardente de fé, respondeu: é ele o Senhor dos exércitos, e diante de sua grandeza, a fornalha se tornaria como o orvalho da manhã. Abednego, sempre o mais calmo dos 3, acrescentou: acreditar em Deus, mesmo no meio do fogo, é a única maneira de testemunhar o seu poder. Se formos chamados, seremos levados como mártires na fé. E assim, enquanto os sons dos instrumentos começaram a soar na praça, o coração de Nabucodonosor lutava contra uma tempestade interior. Ele observava de seu trono, o olhar fixo na multidão, sua mente perturbada pelas palavras dos jovens. A voz de Deus parecia sussurrar em sua consciência, e a realidade aumentava sua dúvida sobre a adoração ao ídolo. Quando o toque da trombeta ecoou pelas ruas, a multidão se curvou em uníssono, mas os 3 jovens permaneceram de pé. Um murmúrio percorreu a multidão, as pessoas se voltaram para ver o que aconteceria. Os olhos do rei, cheios de fúria e confusão, fixaram-se neles. Trazei-me aqueles traiçoeiros! Ordenou Nabucodonosor, uma intenção decidida em sua voz. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados diante dele, como ovelhas em um campo de lobos. Quem sois vós para desafiar a ordem de um rei? Bradou Nabucodonosor, agora com a ira fervendo em seu peito. Ainda teremos outra chance. Curvai-vos e adorem o ídolo, ou enfrentarão a fornalha arderosa. Ó rei, respondeu Sadraque com coragem, não temos necessidade de responder-te sobre este assunto. Se nosso Deus, a quem servimos, quiser, pode nos livrar da fornalha ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem nos prostraremos diante da imagem que levantaste. Daniel 3:16-18. Essas palavras ecoaram através da sala, mais poderosas do que a própria declaração do rei. Nabucodonosor sentiu um frio na espinha. Aqueles jovens desafiavam não apenas um edito, mas o próprio poder de sua divindade. Em fúria, o rei ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual. Os guardas, temendo a palavra do rei, acenderam o fogo com fervor. As chamas dançavam como serpentes enraivecidas, e o calor exalava um cheiro de morte iminente. Na presença do rei, os jovens foram amarrados e levados para a fornalha, enquanto os olhares da multidão se tornaram fixos e atônitos. O céu parecia pesar sobre eles, e a presença de Deus parecia estar nas sombras da fornalha. E então aconteceu algo que mudaria a história. Nabucodonosor olhou para a fornalha em chamas, esperando ver a morte de seus oponentes. Contudo, em vez disso, trouxe uma visão inimaginável. Não são 3 homens que lançamos atados na fornalha? Ele exclamou, seus olhos arregalados com incredulidade. Eu vejo 4 homens soltos, que andam no meio do fogo, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Daniel 3:25, uma presença celestial estava com eles, e os céus estavam novamente revelando seu poder.
Nabucodonosor agora se via não apenas como rei, mas como testemunha do Deus Altíssimo. Assim, no que parecia ser o começo de uma destruição, a providência divina estava prestes a transformar a nação. O plano soberano de Deus tomava forma em meio ao fogo, e o rei, ao olhar para os jovens, começou a entender que a verdadeira honra não estava na força do poder, mas na fidelidade a um Deus invisível. O que viria a seguir mudaria não apenas a defesa de 3 hebreus, mas traria uma nova ordem em Babilônia, um chamado para reconhecer a supremacia do único Deus. A pergunta que ecoava era: até onde a fé poderia levar um coração preparado? A resposta se aproximava, e os céus estavam em expectativa. Nabucodonosor permaneceu ali, atônito diante da cena que desenrolava-se em frente aos seus olhos. A fornalha, que antes era um símbolo de sua autoridade e poder, agora palpitava com a presença divina. Enquanto os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caminhavam livremente no meio das chamas, o rei sentiu como se seu coração estivesse sendo moldado por uma força maior. O que é isto? Pensou Nabucodonosor, seu espírito em confusão. Ele não podia ignorar o que testemunhava: uma transformação estava ocorrendo não apenas na fornalha, mas também dentro dele. Bendito seja o Deus deles, murmurou, enquanto seus lábios tremiam com a reverberação de uma verdade que ele nunca quis reconhecer. As chamas que dançavam ao redor dos jovens hebreus não os tocavam. Suas roupas não estavam queimadas, e mesmo o cheiro de fumaça não se encontrava sobre eles. O quarto homem, semelhante ao filho dos deuses, parecia brilhar com uma luz que confrontava a escuridão do coração do rei. Os olhos de Nabucodonosor, antes cheios de raiva, agora refletiam o assombro e a admiração. Sadraque, Mesaque e Abednego, vinde para fora! Chamou o rei, sua voz já não mais irada, mas angustiada por uma curiosidade crescente. Os jovens saíram da fornalha, ainda inteiros, e a multidão em uníssono deu um passo para trás, paralisada pelo milagre. O medo reverberava em todos, mas um novo tipo de reverência também estava sendo despertada. Os governadores, os prefeitos e todos os dignatários da Babilônia estavam presentes e não podiam desviar os olhos. A experiência diante deles era algo que desafiava a lógica e expunha a futilidade dos deuses de ouro. O verdadeiro Deus estava se revelando com poder. É verdade, proclamou Nabucodonosor, sua voz cheia de uma nova determinação. Não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel 3:29. Ele então decretou que qualquer um que falasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria desmembrado e suas casas tornadas em monturos. O temor do Senhor agora era como um fogo em sua alma. Nabucodonosor, diante da incredulidade dos eventos, começou a trazer uma mudança profunda à nação. Ele não tinha mais a mesma vaidade que antes, a experiência moldou seu entendimento sobre o ser divino. Havia um novo anseio em seu coração, um desejo de compreender as verdades que pairavam por trás da fé dos jovens hebreus. Enquanto isso, Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam apenas comemorando a vitória sobre a morte, eles estavam arrebatados em adoração, agradecendo a Deus por sua fidelidade. As promessas do Senhor foram cumpridas de uma forma gloriosa, e a fé que demonstraram tornou-se uma luz nas trevas da idolatria babilônica. Mas, mesmo com essa vitória, uma dúvida pairava sobre eles. O que aguardava o povo de Deus quando os símbolos da apostasia continuavam a dominar o coração da nação? Havia um desafio que se aproximava, uma revelação que ainda estava por vir. Enquanto a multidão se dispersava, a nação começava a mudar, mas os céus estavam preparando algo ainda maior. Deus não tinha terminado com Nabucodonosor, e um novo capítulo estava prestes a ser escrito na história do povo de Israel, um capítulo que iria exigir ainda mais fé e confirmação da soberania divina. Os jovens hebreus sabiam que a libertação não era o fim, mas apenas o início de algo grandioso. As interações de Deus com Nabucodonosor iriam propagar-se e culminar em um cumprimento de um plano ainda maior, um que colocaria em evidência a glória do Senhor sobre todas as nações. As sementes da transformação foram lançadas, e uma nova era estava se aproximando, sem que eles soubessem da profundidade do propósito divino que se revelaria. Após o clamor de Nabucodonosor e a extraordinária saída de Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, a atmosfera em Babilônia transformou-se.
O rei, agora verdadeiramente consciente da presença de um Deus que supera todos os deuses, convocou a todos os sábios e magos, tentando entender a natureza do milagre que testemunhara. Os grupos se reuniram, e murmúrios de temor e reverência permeavam o palácio real. Como pode isso ser? Um dos sábios perguntou, sua voz tingida de pavor. Os elementos não deviam consumir os fracos. A fornalha era implacável. A multidão se aglomerou ao redor do rei, seu olhar fixo nos que estavam agora em pé, livres da morte. Nabucodonosor se levantou de seu trono, seu semblante revelando uma nova determinação. Ele olhou firmemente para os jovens e disse, por que vocês confiaram em seu Deus, que é capaz de cuidar de vocês em qualquer prova? Eu também irei buscar esse Deus com todas as minhas forças. Os jovens, conscientes da grandiosidade da tarefa que estava por vir, eram inundados por uma mistura de temor e alegria. Não bastava ter sido libertados, agora, o próprio rei buscava entender o seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego olharam um para o outro, sabendo que a tarefa de ensinar sobre o Senhor seria penosa, pois a resistência da velha ordem ainda pulsava nos corações de muitos. Enquanto a cidade fervilhava com as notícias do ocorrido, Nabucodonosor convocou uma assembleia. Corações esperançados e inquietantes se misturavam nas vozes da multidão. Grandes coisas estão por vir, ele proclamou, porque um Deus está entre nós. Ele não apenas salvou os jovens, mas desafiou o próprio fundamento da nossa nação. O rei, em sua profunda reflexão, começou a escrever um decreto que reverberaria por toda a Babilônia. Ele proclamou um reconhecimento ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenando que toda a terra o venerasse. Qualquer que disser uma palavra em contrário, será cortado em dois, ele exigiu com veemência, pois o Deus deles é o Deus verdadeiro. Entretanto, enquanto os jovens viviam a vitória, um espírito de inquietação crescia entre os nobres da corte, que viam a fé dos hebreus como uma ameaça. Eles sussurravam nas sombras, temendo pela perda de suas influências e dos templos que adoravam. Sabiam que, com Nabucodonosor convicto, aqueles que desprezassem o Deus verdadeiro enfrentariam consequências sombrias. Em noites escuras, os nobres se reuniam secretamente, maquinando como poderiam recuperar o controle sobre o rei. Devemos fazer com que ele duvide de sua própria experiência. Quando entrar em seu coração a semente da dúvida, o verdadeiro Deus será esquecido. Disseram entre si. Nesse tempo de tensão, uma mensagem divina pairava no ar, invisível, mas palpável. O Senhor, em sua soberania, estava preparando o coração de Nabucodonosor e preparando um teste ainda maior para os jovens. Era apenas o início de uma grande obra que, posteriormente, seria reconhecida não apenas por Babilônia, mas por todas as nações. Era tempo de uma nova revelação. Um novo sonho, um novo desafio e uma nova manifestação do poder de Deus estavam se aproximando. Os céus, em sua sabedoria, sorriam perante os planos que estavam prestes a se desdobrar. Nabucodonosor, indiscutivelmente em busca de compreensão e verdade, se tornaria o pano de fundo onde a glória do Senhor se revelaria mais uma vez. Diante deles, a pergunta se ergue: o que Deus diria a Nabucodonosor? Qual seria a mensagem que desafiaria não apenas ao rei, mas a nação inteira? O momento estava prestes a chegar, e os corações estavam preparados, embora ainda nublados pela incerteza do que viria a seguir. Assim, a história do Deus que salva e transforma estava longe de seu fim. Iniciava-se uma jornada que revelaria os propósitos eternos e os desígnios de Deus. Na alvorada de um novo dia, a Babilônia despertou sob o peso das expectativas. Os ecos das palavras de Nabucodonosor ainda ressoavam pelos corredores luxuosos do palácio. O rei, na busca ardente por entendimento, havia se isolado em sua câmara. Sobre a mesa, o antigo livro das profecias e as crônicas dos sábios estavam abertos. Ele mergulhou em textos, procurando sinais que pudessem traduzir o milagre que se desenrolara diante de seus olhos. Enquanto isso, os nobres da corte, movidos pela inveja e pelo temor, começaram a se articular melhor. Entre eles, um homem de notável influência, chamado Daniel, caminhava com a sabedoria que havia herdado de seu Deus. Ele era uma luz nas trevas. O que é na verdade este Deus dos hebreus? Questionou um dos nobres, fitando os olhos em Daniel. A vitória deles poderia ser mera sorte.
Se conseguimos atingi-los na raiz de sua fé, não haverá mais um Deus que possa salvá-los. Na calada da noite, os planos se tornaram um veneno lento, enfraquecendo as certezas do rei. Uma série de sonhos perturbadores começou a assolar Nabucodonosor. Em suas visões, ele via estátuas imensas com partes de ouro, prata, bronze e ferro, seguidas pela impressão de que algo esmagador vinha de um monte, destruindo tudo. Esses sonhos o deixaram angustiado, uma sensação distorcida que o seguia mesmo ao amanhecer. O que significam tais coisas? Murmurava em voz alta ao consultá-los com seus sábios. Sadraque, Mesaque e Abednego, sabendo que tempos de provação estavam se aproximando novamente, buscaram as Escrituras e se uniram em fervorosa oração ao Deus de seus antepassados. Em meio à angústia, o Senhor trouxe a paz a seus corações, enquanto eles lembravam do poder salvador que houvera os resgatado da fornalha. Daniel, alertado em espírito, compreendeu a gravidade da situação e decididamente dirigiu-se ao rei. Com a timidez de quem traz uma resposta difícil, Daniel entrou na câmara. Ó rei, começou, seu sentimento se origina de um sonho que o Senhor lhe deu. Somente ele sabe o que se oculta nos recessos de sua alma. Não temas, pois o Deus de Israel é poderoso e dará significado às suas visões. O rei, intrigado, ouviu atentamente. E assim, Daniel descreveu a imagem do sonho e a interpretação que havia recebido. Ele falou sobre os reinos que surgiriam e cairiam, culminatim em um reino eterno que nunca seria destruído. À medida que as palavras de Daniel entravam no coração de Nabucodonosor, uma luz de entendimento começou a brilhar. O profundo alvoroço dentro dele começou a se acalmar, revelando a verdade de que Deus estava estabelecendo um plano que transcenderia sua própria realeza. Porém, à medida que a revelação se adensava, os nobres conspiradores, ao ouvirem sobre a profecia, se viam em um dilema. Se o rei se voltar para este Deus, perderemos todas as nossas riquezas e influências. Eles então tramaram no escuro, decididos a manipular Nabucodonosor contra Daniel e os jovens. Mais, o Senhor, em sua soberania, planejava não apenas um desafio, mas a edificação de um testemunho. Com a intensidade de um trovão, um novo mandado se ergueu. Nabucodonosor ordenou que todo o povo se reunisse em um grande festival. Testemunhem a grandeza do Deus que revelou este sonho, mas sejamos cautelosos, para que não nos esqueçamos de nossos próprios deuses. Disse ele, o tumulto da dúvida ainda ecoando em seu interior. À sombra das celebrações, enquanto corações se dividiam, a questão profunda ressoava: qual será a resposta do povo? Daniel e os 3 hebreus estavam preparados, mas uma batalha espiritual e um novo teste aguardavam. Qual seria o desenrolar da trama de Deus para sua glória e para a salvação de uma nação? Assim, a tensão se intensificava, e um novo capítulo da história começava a ser escrito nas páginas da eternidade. A revelação do Senhor estava prestes a abalá-los e torná-los testemunhas de sua verdadeira grandeza, enquanto os nobres tramavam nas sombras, temerosos do que Deus poderia fazer em resposta à fé daqueles jovens. Na manhã resplandecente que seguiu ao festival de adoração, Nabucodonosor sentiu um misto de orgulho e ansiedade. Ele havia proclamado a grandeza do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, portanto aquilo precisava ter consequências visíveis na relação de seu povo com as divindades que adoravam. No entanto, o eco das palavras daqueles jovens ainda ressoava em sua alma, e uma pergunta inquietante lhe cutucava o seu coração: será que, em meio a toda a reverência a um novo Deus, ele conseguiria substituir completamente os ídolos que dominavam seu reino? Os nobres da corte, desesperadamente cientes do que estava em jogo, intensificavam suas conspirações. Visando reverter a nova ventania que soprou em direção ao Deus de Israel, reuniram-se nas sombras para discutir estratégias contra a crescente influência de Daniel e seus amigos. Precisamos fazer com que o rei duvide da veracidade de suas experiências divinas, um dos conselheiros sugeriu de modo ardiloso. Assim, eles não serão mais uma ameaça à nossa autoridade. Enquanto isso, Daniel, que havia recebido novas revelações em seus momentos de oração, decidiu que a hora chegará para agir. Com o coração firme e mente clara, buscou a presença do rei, determinado a fortalecer a fé não apenas de Nabucodonosor, mas de todo o povo da Babilônia. Ó rei, ele começou, as visões que você teve são um sinal do que Deus está prestes a fazer não só em sua vida, mas em toda a nação. Esse Deus, o Altíssimo,
está preparando algo surpreendente. O olhar do rei se fixou em Daniel com uma mistura de expectativa e preocupação. Fale, Beltesazar. Exigiu. Eu temo que o futuro não trará apenas prosperidade, mas também desafios. O que exatamente o senhor deseja nos transmitir? Rei, o sonho que o afligiu está conectado a um plano maior. Em meio à sua grandeza, não deve esquecer que os reinos humanos são efêmeros, mas o reino de Deus é eterno, e nele nada há que se compare ao que foi construído por mãos mortais, explicou Daniel, sua voz firme, mas repleta de compaixão. Deus deseja que você reconheça sua soberania e que o reino que domine sobre todos os povos não será virado ao pó. A revelação visceral ressoou nas entranhas do rei. Enquanto os sábios do reino tramavam na sombra, um desespero espiritual perfurava os corações do povo. As vozes da dúvida se tornaram sombras tangíveis que flutuavam sobre o palácio e as ruas de Babilônia. Nabucodonosor sabia que uma resposta se tornava inadiável. A tensão aumentava conforme os dias passavam, tornando-se um clima pesado de expectativa ambígua. Em meio a isso, o impacto das palavras de Daniel começou a se refletir na multidão que votava em apoio ao novo edito, mas era uma lealdade dilacerada por aqueles que ainda preferiam se agarrar à tradição da adoração aos ídolos. No palácio, a confusão atingia seu clímax. Nabucodonosor, em seu papel de governante, precisava decidir: ele continuaria a busca espiritual e a realeza que havia proclamado ou sucumbiria à pressão e temor dos nobres que acima dele desejavam manter o status quo. E então, na penumbra da noite, o rei teve um novo sonho. Nele, uma enorme estátua se erguia majestosa, sua cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, representando sucessivos reinos e poderes. Mas, ao final do sonho, uma pedra não cortada de uma montanha atingia a estátua, desmoronando tudo que era de valor humano, transformando tudo em pó. A visão se retirou, mas o sentimento de urgência ficou. Nabucodonosor acordou atordoado, e a verdade inegável pesava em seu coração: havia algo além dele, além de suas próprias forças. No dia seguinte, a angústia e discernimento convergiram no trono. Descobrir que ele estava como uma parte da estátua começava a despertar um temor revigorante dentro de seu ser. Como posso me alinhar ao propósito maior de Deus? Questionou-se, sua mente inundada com as implicações do que viria a seguir. Daniel, ao saber do novo sonho, buscou fé em meio à turbulência que se aproximava. Sabia que essa revelação transcenderia a Babilônia e começaria a moldar a consciência de reis e nações. Rumores e murmúrios se espalhavam, a dúvida crescia: o que aconteceria quando a pedra se tornasse montanha, e o plano soberano de Deus fosse plenamente revelado a um rei que não soubesse mais se o adorava por temor ou amor? E assim, os céus observavam em expectativa, enquanto um novo desenlace aguardava. Um reino que não seria abalado anunciava a poderosa providência de um Deus soberano. E a pergunta ainda pairava sobre os corações: até onde a transformação de um homem poderia levar uma nação inteira? As peças do quebra-cabeça estavam agora cada vez mais próximas de se juntar, enquanto o destino de Nabucodonosor e de Babilônia permanecia entrelaçado com o plano divino em curso.